Por mais que o mercado editorial tenha historicamente se negado a ver, as mulheres negras escrevem, as mulheres negras consomem, as mulheres negras são maravilhosas. Mais do que isso, sempre foram contadoras de histórias e produtoras de narrativas orais e escritas, invisibilizadas por uma estrutura racista e patriarcal. Eu já ia falar uma sociedade, né? Não precisa generalizar, né? Não são todos, só a maioria. A insistência em relegar a letra e a voz da mulher negra ao lugar da exceção ou do nicho, que polarizava a literatura negra versus literatura universal, a muito custo desmoronou. A arte produzida por elas tem conquistado seu devido lugar de destaque, tendo os nomes que compõem esta mesa maravilhosa como bons expoentes. Os desafios são diversos, mas um deles nos chama com urgência: a leitura. E é por isso que a gente está aqui. Como alterar também as bases de uma educação excludente e rompê-la? Na formação de uma geração de leitores e leitoras que condiga com a diversidade do nosso país. A gente está querendo responder a isso. Essa mesa tem o apoio do Itaú Cultural e do Instituto Prolivro. E, para mediar essa mesa porreta, estou trazendo lá da Paraíba, né, do estado do Oeste, é porreta essa mesa, que se chama Por que Uma e Não Outras, convidamos a jornalista, escritora e minha amiga Ana Paula Lisboa. Ela tem uma história longuíssima com a gente, de amor, de tudo mais, né? Ana Paula, além de ser essa pessoa querida, cheia de predicados, ela também é uma das mulheres retratadas na exposição Amazonas, do artista Alexis Peschini, que está em exposição aqui no nosso Museu Mar. Está no 2º andar, se não me falha a memória, essa exposição. Todos convidados. Ana Paula, a bola está com você. Chuta para o gol agora. Oi, alô? Vai por aqui. Vai por Só aqui, falar? Não sei mais. Oi, boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui. Quarta-feira. Quarta-feira é meu dia, né? Hoje é quarta, sim. Então, eu queria chamar para compor essa mesa maravilhosas, incríveis, Flávia Oliveira, Cidinha da Silva, Márcia Alicá e Giovana Xavier. Que missão. Como sempre. A gente estava ali atrás, Cidinha estava falando sobre o uso da palavra privilégio, né? Que a gente tem usado muito nesse lugar do lugar de privilégio ou com uma conotação ruim, mas né, que antes a gente usava privilégio numa coisa boa. Eu continuo usando privilégio num lugar bom, especialmente, né, quando eu falo sobre escrever, sobre ser escritora, sobre ser uma mulher negra brasileira, sobre morar em Luanda. É um privilégio. E é um privilégio também estar aqui abrindo a programação da FLUP. Como vocês ouviram, eu estou na FLUP desde o início, né? Minha primeira publicação, meu primeiro livro foi na FLUP, em 2012. Na verdade, a FLUP me fez circular em várias favelas do Rio de Janeiro com a FLUP Pensa, que era, né, um circuito que acontecia durante vários meses antes da FLUP, da festa mesmo. Enfim, ouvir muitos escritores, muitos autores e circular a cidade. Eu tenho pensado muito sobre o Rio de Janeiro, quanto para mim é estranho
hoje está se tornando uma cidade em que as pessoas estão circulando muito menos, né? Todo o medo e toda a política do medo faz a gente circular tão pouco. E, para pensar essa mesa que fala, como a Dani disse, sobre leitura. Porque não existe, um dos pontos que a gente quer conversar aqui hoje é quem nasceu primeiro, né? O autor ou o leitor negro? Não sei. Eu falei também que essa mesa tem muitas perguntas difíceis, ainda bem que eu não estou para responder, eu estou só para perguntar. Vocês é que falem. E aí eu queria muito, para trazer para responder essa primeira pergunta, queria começar com a Márcia, que coordena já há mais de 10 anos o projeto Vagalume, que ela vai contar um pouco também do que é. E aí, Márcia, a bola está com você, porque ela quer fazer uma coisa. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite a todas e a todos. Me chamo Márcia. Para começar, eu quero pedir licença a essa casa, pedir licença a essas mulheres, algumas que puxaram a história antes de mim, outras que estão junto comigo, somos contemporâneas aí nessa luta. Eu sou lá do Tocantins, no mapa, o Tocantins é o estado mais novo do Brasil. Eu sou lá do Bico do Papagaio, lá do Araguaia. E aí eu sou metade tocantinense, metade paulista. Paulista de uma quebrada que chama Real Parque, que fica numa região, uma das mais ricas de São Paulo. O metro quadrado mais caro fica dentro do Morumbi, ali onde tem aquela ponte que aparece na Globo. Então, eu sou desses dois territórios, transito nesses dois mundos, e atuo na região da Amazônia. E aí me convidaram para uma festa, né? Uma festa literária. E literatura é corpo, literatura pulsa. Eu trabalho em bibliotecas comunitárias, em regiões isoladas do Brasil, onde quase nada chega, onde muitas vezes a gente demora 5 dias para chegar de barco, onde muitas vezes as crianças morrem por falta de um antibiótico básico para curar a garganta. E, nessas comunidades, eu aprendo muito. Tenho descendência indígena do povo Canela do Maranhão, meu pai é negro. E aí, toda vez que a gente começa uma festa, a gente pede licença para os que já passaram por nós. E eu considero o Rio de Janeiro, eu já vim aqui algumas vezes, um grande quilombo. E eu quero trazer uma cantiga de um território que também é um grande quilombo do Brasil, que é lá do Maranhão. E eu conheci essa música lá no Quilombo Frechal, que fica na Baixada Maranhense, um dos quilombos mais antigos e que foi o primeiro a ser reconhecido como um território quilombola e ter sua terra certificada. Mas, para cantar, eu quero pedir minhas irmãs para a gente levantar. Eu não sei se dá para levantar daí também? Dá? Para a gente fazer um axé aqui para abrir essa mesa. Agradecer. Eu vou cantar para vocês, para esse território que está me acolhendo. Vou cantar para vocês que estão aqui. E vou cantar para a Tereza, que está aqui. E aí a música é assim. É um canto de chamado. E é um canto que tem muito a ver com o vídeo que a gente viu. Chama... Pisa ligeiro, quem não pode com quilombo não assanha seus guerreiros. Pisa ligeiro, quem não pode com quilombo não assanha seus guerreiros. Pisa ligeiro, quem não pode com quilombo não assanha suas guerreiras. Pisa ligeiro, quem não pode com quilombo não assanha suas guerreiras. Quem não pode com quilombo... E quem não pode com o quilombo? Agora com mais força. Pisa ligeiro, quem não pode com o quilombo não assanha seus guerreiros. Pisa ligeiro, quem não pode com o quilombo não assanha seus guerreiros. Quem não pode com o quilombo? Não assanha seus guerreiros. E quem não pode com o quilombo? Não assanha suas guerreiras. Muito obrigada.
Quem nasceu primeiro? Quem nasceu... Não, eu queria que você respondesse uma outra pergunta antes, que é a pergunta primeira mor da mesa, né? Que é: e quais são os desafios para a formação de um público leitor no Brasil? E como fazer com que esse... E não só a formação de um público leitor, mas que público leitor é esse? Que Brasil é esse? E pensando, óbvio, na periferia. Sim. Então, como a Ana disse, né, eu atuo já há mais de 15 anos na educação e sempre nessa frente de formação de leitores. Eu sou fruto dessa formação, né? Eu vim de 2 regiões que a gente não tem muito acesso à leitura literária. Eu vim ter acesso à leitura literária em São Paulo, já com 15 anos de idade. Os livros que chegavam na minha escola lá no Tocantins eram livros didáticos. Então, eu acho que um primeiro desafio, e aí nesse trabalho que eu tenho feito com as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, primeiro é a gente expandir o conceito de periferia. Eu acho que o país, o Brasil, é um país continental, né, de tamanhos imensos. Eu acho que a gente tem as periferias urbanas, e que eu vou trazer aqui na minha fala, que eu acho que depois as meninas podem falar mais, é de uma periferia rural. Uma periferia que está nos quilombos, que está nas comunidades indígenas, que está nas comunidades ribeirinhas. E eu acho que a gente tem que honrar muito essas nossas comunidades, porque é de onde a gente veio. A gente tem uma dívida histórica com essas comunidades. Hoje, nessas comunidades, que é o território que eu atuo, a gente ainda tem uma dificuldade que é a primeira, que é o acesso. A acessibilidade aos materiais. O mercado editorial do país, não por acaso, ele está concentrado na região sul e sudeste. Então, por exemplo, até nas grandes capitais do norte, é difícil a gente achar livraria com materiais de qualidade. Então, a gente tem uma primeira questão, que é o acesso aos livros literários de qualidade nesses territórios que estão em mais difícil acesso. E aí a gente sabe também que não adianta a gente mandar só o livro para esse território. Se a gente mandar só o livro, muitas vezes, ou ele vai ficar parado ali na Secretaria de Educação, porque o barco não vai chegar, porque a prefeitura não tem dinheiro para levar o material, porque, às vezes, até a merenda chega vencida. Mas esse livro ele tem que chegar e ele tem que ser tirado das prateleiras pelas crianças. Então, começa aí o desafio. Para fazer isso, a gente tem um desafio que é de formação. Por isso que a gente forma esse batalhão de mediadores de leitura. Essa organização que eu trabalho, que chama Vagalume, ela atua em 91 comunidades rurais da Amazônia, comunidades de difícil acesso. E a gente tem o desafio desde comprar o acervo, que livro é caro, tem isso, né? Um livro aí de literatura infantil de qualidade, ele não custa menos que R$30, e a gente tem que mandar o que existe de melhor no universo da literatura nacional e internacional, porque formar leitor com livro usado não dá. A gente que trabalha com literatura sabe que precisa de um investimento. Precisa chegar cheirando a novo, precisa ser bom, precisa ser uma história que mexe. E aí tem isso. E daí tem essa formação toda dessa rede de mediadores de leitura, que é uma formação que tem que partir do, primeiro, desconstruir toda essa lógica que a gente tem de trabalho com literatura, que o livro está aqui, que o professor sempre está aqui. Não, a gente coloca no chão, é na esteira, é no espaço que a comunidade tem, e parte do pressuposto de que todo mundo é capaz de aprender, e é uma metodologia simples, é tirar o livro do chão e ler para a criança, e oferecer essa literatura para a criança. Então, é isso. Eu acho que são os 2 grandes desafios, e daí esse trabalho ele é feito pela iniciativa, pela organização da sociedade civil. A gente ainda tem um grande desafio, que é mais investimento em políticas públicas de acesso ao livro e à leitura, e à leitura literária no país. A gente teve um grande avanço na gestão anterior, com as políticas públicas de livro e leitura, e hoje a gente está tendo um retrocesso. Então, hoje, a gente vê que o maior movimento tem sido feito nas periferias, nos saraus, e com a organização da sociedade civil. Isso precisa ser impulsionado com políticas públicas, porque precisa de grana, precisa de recurso.
Eu queria também trazer essa pergunta para mais uma educadora da mesa. Qual é o desafio da formação de um público leitor universitário, que não necessariamente já é um público leitor, né? Não é porque você está na universidade que você é um leitor, e ainda, né, dentro da academia e eu lembro que você falando, né, da sua turma, especialmente da disciplina lá de intelectuais negras, que é um público majoritariamente preto e feminino. Boa noite, gente. Bom, primeiro agradecer pelo convite, por essa oportunidade linda de estar aqui. Então, eu acho que o maior desafio, fiquei pensando, é difícil ter uma resposta única, né? A gente está discutindo os perigos da história única com a Chimamanda Adichie, e eu acho que a resposta única ela também é perigosa, mas eu vou arriscar, né? Porque, como diz aí a cantiga, né? Tem que falar de assanhar a guerreira para uma filha de Ansan, né? Já me senti provocada. Estou com esse sapato vermelho aqui, inclusive. Mas, assim, eu acho que o maior desafio hoje é um desafio de fazer novas perguntas, né? Como é que a gente vai considerar as diferentes experiências de letramento das classes trabalhadoras no Brasil? Eu acho que esse é o maior desafio hoje. Quando a gente se predispõe a responder a essa pergunta, a gente está, primeiro, considerando que letramento e, portanto, formação de leitoras, de público leitor, não é uma coisa só. Isso se dá a partir de diferentes experiências, de diferentes lugares, de diferentes projetos, diferentes expectativas. E, ao se fazer essa pergunta dentro da universidade, você cria uma zona de desconforto também muito grande, né? Que tem a ver com formação de leitores e leitoras no Brasil. Você precisa ter uma compreensão que, historicamente, no Brasil, a leitura e o acesso à educação foram tratados como privilégio, como monopólio das elites, né? A história do Brasil se organiza dessa forma. Você tem dispositivos legais ao longo de todo o período colonial, impedindo, por exemplo, que populações negras e indígenas tenham acesso à educação formal. E hoje a gente continua pagando preços por isso, né? Tanto que a gente está falando de uma entrada significativa na universidade de comunidades negras final dos anos 90 para cá. Enfim, então eu acho que dentro dessa perspectiva, fazer novas perguntas para pensar essas diferentes experiências de letramento vai fazer com que a gente também reflita sobre o que é ser leitor no Brasil. Eu queria ler um trecho que eu acho que de um texto que eu gosto muito, que eu acho que vai ilustrar o ponto que eu estou querendo chegar, né? Que diz o seguinte: talvez o primeiro sinal gráfico que me foi apresentado como escrita tenha vindo de um gesto antigo de minha mãe. Ancestral, quem sabe? Pois de quem ela teria herdado aquele ensinamento, a não ser dos seus, os mais antigos ainda? Ainda me lembro, o lápis era um graveto, quase sempre em forma de uma forquilha, e o papel era a terra lamacenta, rente às suas pernas abertas. Mãe se abaixava, mas antes, cuidadosamente, ajuntava e enrolava a saia para prendê-la entre as coxas e o ventre. E de cócoras, com parte do corpo quase alisando a umidade do chão, ela desenhava um grande sol cheio de infinitas pernas. Era um gesto solene que acontecia sempre acompanhado pelo olhar e pela postura cúmplice das filhas. Eu e minhas irmãs, todas nós ainda meninas. Era um ritual de uma escrita composta de múltiplos gestos, e que todo o corpo dela se movimentava, e não só os dedos, e os nossos corpos também, que se deslocavam no espaço, acompanhando os passos de mãe em direção à página chão em que o sol seria escrito. Aquele gesto de movimentografia era uma simpatia para chamar o sol. Fazia-se a estrela no chão. Alguém conhece esse texto?
Sim, que bom. Esse texto se chama da grafia desenho de minha mãe, os lugares de nascimento de minha escrita, Conceição Evaristo. E eu acho que esse texto é fundamental para entender a história da leitura no Brasil sob o ponto de vista das classes trabalhadoras. E aí, dentro da universidade, à frente do grupo Intelectuais Negras, e na própria disciplina, está aqui Vitória, que já fez o curso, né, Vicky? A gente tem discutido, eu tenho discutido como que a gente vai romper com o cânone da estante de Jacarandá com um monte de livros como a única possibilidade de pensar a formação de leitores no Brasil. Como é que a gente vai considerar e vai autorizar o conhecimento do graveto, da grafia graveto? As histórias e experiências das populações negras são riscadas pelo graveto. Então, a disputa de narrativas é para que o graveto também seja reconhecido como um instrumento de produção de saber, de conhecimento, de novas narrativas. E aí eu acho que isso entra em desafios de macropolíticas mesmo, né? Você tem dados muito que colocam a gente para pensar, né? De 36 milhões de pessoas analfabetas na América Latina, aproximadamente 38% são brasileiros. Né? E isso repercute lá na UFRJ e em todas as universidades públicas também. A gente tem que discutir o que é leitura, o que é leitor, né? E o que autoriza ou não alguém a ser reconhecido como leitor. Eu acho que é um pouco nesse sentido, né, querendo fazer mesmo uma provocação da gente romper com um paradigma eurocêntrico, e aí já me antecipando a essa coisa de quem vem primeiro, o autor ou o leitor negro. Eu acho que o desafio, eu respondo que os dois. A gente precisa aprender a pensar simultaneamente, porque a perspectiva cartesiana do penso, logo existo, ela não é representativa da maioria da população brasileira. A gente pensa e existe simultaneamente. Por isso, para os estudantes negros, é tão difícil estar na universidade. Eu não me sinto parte disso aqui. Aqui não é para mim, eu não me vejo aqui, porque esse lugar da simultaneidade da mente, do corpo e do espírito é negado por essa perspectiva eurocêntrica. E aí, fechando, só para trazer dois personagens literários, dois escritores importantes, né? Pensar o status que cada um ocupa, né? Você tem, por exemplo, um livro do Euclides da Cunha, Os Sertões, um livro de 1902, que eu li bastante, né, como historiadora, e que é considerado um livro, é enquadrado na literatura como um livro-reportagem sobre a Guerra de Canudos. E aí, ao mesmo tempo, você tem 58 anos depois, em 1960, a publicação do Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, e isso é enquadrado como o Diário de uma Favelada. No entanto, o que Carolina Maria de Jesus está fazendo é a história do Brasil sob o ponto de vista de classes trabalhadoras que estão fundando a favela do Canindé, em São Paulo. Então, como é que fica? Essa é uma pergunta da Lélia Gonzalez até, né? Como é que fica? É isso. Giovana antecipou, mas eu queria também trazer essa pergunta para a Cidinha. Quem nasceu primeiro? Eu não. O autor ou o leitor, né? Pensando os dados, pensando a história e a historicidade. E eu acho que também pensando, Cidinha, você enquanto... Né, a gente já teve essa conversa do autor, da autora que precisa circular para vender os seus livros, né? Seus livros não são só... eles estão junto com o seu corpo, muitas vezes. Então, isso acaba você estando próxima, você conhece, de alguma forma, mais próximo quem é o seu público. Talvez não precise de uma pesquisa como essa que o Itaú Cultural vai produzir, já que você está ali junto com ele muitas vezes. Então, quem nos lê? Boa noite. Bom, eu vou responder primeiro como escritora, que foi assim que eu tinha entendido a pergunta.
E, no meu caso, a leitora veio antes da autora. Foi pelo encanto com a leitura, com as coisas que eu lia, mais especificamente os cronistas mineiros, Drummond, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, que eu conheci no final da infância. Foi a partir da leitura desses cronistas que eu desenvolvi o desejo de contar as minhas próprias histórias. Então, no meu caso, a leitora vem muito antes da escritora, que não é o caso de outras escritoras nossas aí, né? Mas esse é o meu caso. E buscando expandir essa resposta para as nossas realidades, né? Eu acho que a gente tem uma prática que é muito comum em quem circula, né? Quem vivencia o contexto das africanidades ou das tradições, de uma maneira geral, as tradições indígenas, afro-indígenas também, de contar histórias, né? E nessa contação de histórias, as pessoas se tornam autoras. Elas inventam coisas, elas criam coisas, elas recriam coisas. E essa é uma experiência muito fundante para a gente. Eu fiquei fazendo o dever de casa, Ana Paula, que a Ana Paula mandou as questões para a gente. E aí me deu um trabalhinho. A gente estava lá atrás falando, né, os elementos da mesa, ela é a terra, por isso. E eu queria falar um pouquinho da primeira questão também. Pode ser? Os desafios para a formação de leitores no Brasil. E como eu escrevi, vou procurar ser sintética aqui. Acho que a gente tem uma perspectiva muito idílica, muito romântica, quando a gente fala de formação de leitor. Como a gente gosta muito do livro, né? É o ofício da gente, a gente acha o livro uma coisa maravilhosa e tal, a gente tende a falar disso de um jeito muito romântico, eu acho, como se à medida que cada um fizesse o seu pedacinho, nós resolvêssemos o problema. Mas a gente tem alguma coisa muito funda que precisa de políticas públicas para o livro, leitura, literatura e bibliotecas no Brasil que sejam direcionadas para a fomentação, para o fomento do conceito de bibliodiversidade, que é essa coisa da gente, uma adaptação, né, do conceito de biodiversidade para o mundo do livro. Então, essa coisa da gente conseguir, ao máximo, contemplar diferentes perspectivas de leitura, de escrita, de produção do conhecimento, né? Em 2014, eu organizei esse livro aqui, que é o Africanidades e Relações Raciais, Insumos para Políticas Públicas na área do livro, leitura, literatura e bibliotecas no Brasil. Nós reunimos aqui 48 autoras e autores de 10 estados brasileiros para pensar essa temática, a política pública para o livro, leitura, literatura e bibliotecas, na perspectiva de africanidades. E a gente fez esse livro porque, ao ler o Plano Nacional, o livro, né, do Plano Nacional do Livro e Leitura, que tem 340 páginas, não há uma linha sequer, nenhuma linha, sobre africanidades. Então, nós fizemos 402 páginas falando só disso, porque a gente entende que existe material, que existe substrato, que existe demanda, que existem experiências a serem analisadas. Uma coisa muito importante no âmbito das políticas públicas é dialogar com os planos municipais do livro-leitura. É preciso, teve muita gente que participou da formulação desses planos,
Essas pessoas conhecem mais, mas a gente, outras, né, nós, outras pessoas, precisamos também conhecer para dialogar com as nossas escolas, para a gente pensar em políticas públicas para levar o autor e a autora para a escola, ao invés de a gente ficar convidando as pessoas, autoras e autores, para irem à escola de maneira gratuita para participar daquele sonho idílico de formação do leitor. Nessa conjuntura de extrema-direita que a gente está vivendo, é preciso lutar também de maneira aguerrida para manter as parcas coisas, né, que a gente conquistou. Um exemplo disso é a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que tem, há 15 anos, uma política de formação de acervo nas bibliotecas, né, na perspectiva de africanidades. E não sei se vocês viram, nessa semana, segunda-feira, a cidade de Belo Horizonte foi a primeira a aprovar no Brasil, uma tristeza, isso é a minha cidade, a primeira a aprovar na Câmara Municipal esse maldito Escola Sem Partido, né? Foi aprovado. Então, eu penso que também a iniciativa privada que resolva entrar nesse campo precisa entrar pensando em fazer política e não em fazer ações pontuais. E políticas, tem uma segunda parte da pergunta, que era como fazer com que esse poderoso instrumento de mobilidade social, que é a leitura, chegue às periferias. Acho que, na verdade, tem que ser uma pergunta diferente, né? É como ouvir, como dialogar, como fortalecer as iniciativas que as periferias desenvolvem. Porque ideias a gente tem aos montes, é difícil ter gente que tem ideia melhor do que a gente. Falta dinheiro, falta investimento econômico e material para que a gente desenvolva as ideias maravilhosas que a gente tem nas periferias do Brasil, urbanas, rurais, ribeirinhas, né? Ideias a gente tem. Não é preciso mais gente levando ideias que são formuladas nas salas com ar-condicionado, etc., para as periferias. É preciso ver o que as periferias fazem, o que elas dizem que querem, e aí, quem tem a grana, que aporte a grana, que é o que a gente precisa só. Agora é sua vez, Flávia, não vai fugir. Me escolhia, eu já estava aflita aqui. Me escolhe. Ana, me escolhe. Mas eu queria continuar nessa pergunta. Quem é... E você também, como escritora... Né? Eu não sei por que você não tem livro ainda. Ah, não, já sei. Você fica nervosa, eu lembrei. Mas a gente vai forçar ela a escrever. Mas você também, como escritora, enfim, comunicadora, quem nasceu primeiro e quem nos lê? Bom, primeiro, boa noite a todas e todos, todas as pessoas. Eu até sou vascaína, uma vascaína meio envergonhada, por motivos óbvios, mas eu vesti essa camisa hoje ao ver o Júlio dando uma entrevista na TV e na cerimônia dos balões, em reverência, respeito, em homenagem a Aécio Salles. Eu precisava dizer isso. E fui procurar uma camisa do Vasco e achei essa que nos honra muito, porque ela está escrito respeito, igualdade, democracia e inclusão. Então, nos lembra de valores que foram, eu espero que ainda sejam, caros ao time da Colina, mas que certamente são caros ao Écio e a todos nós, né? Ao Écio, onde quer que ele esteja, e a nós, onde quer que estejamos. Então, salve Écio Salles. Fazia muito tempo que eu não tinha frio na barriga ao entrar numa mesa, e hoje aconteceu, calhou, né? Calhou de ser hoje.
Eu sou de fogo, mas eu fiz o dever também, que nem a Cidinha. Deve ser meu ascendente em touro. A gente estava falando isso lá fora. Eu também estou de sandália vermelha, que nem a Giovana, e trouxe O Perigo da História Única. É uma referência importante, né, no início dessa fala, que virou livro, né, e acho que tem um significado muito interessante na fala, no discurso, tornado livro, da Chimamanda Adichie. Ela diz que é uma contadora de histórias, então, portanto, o que nasceu primeiro? A autora? E gostaria de contar a vocês algumas histórias pessoais sobre o que gosto de chamar de O Perigo da História Única. Passei a infância num campus universitário, no leste da Nigéria. Minha mãe diz que comecei a ler aos 2 anos de idade, embora eu acho que com 4 devo estar mais próximo da verdade. Eu me tornei leitora cedo e o que lia eram livros infantis britânicos e americanos. Também me tornei escritora cedo e, quando comecei a escrever, lá pelos 7 anos de idade, escrevi exatamente o tipo de história que lia. Todos os meus personagens eram brancos, de olhos azuis, brincavam na neve, comiam maçãs e falavam muito sobre o tempo e sobre como era bom o sol ter saído. Eu escrevia sobre isso, apesar de morar na Nigéria. Eu nunca tinha saído do meu país, lá não tinha neve, comíamos manga e nunca falávamos do tempo, porque não havia necessidade. E eu queria começar com isso, porque eu acho que a minha iniciação à leitura foi parecida com isso, né? Eu sou de uma geração, talvez a mais velha aqui da mesa, ou a jovem há mais tempo aqui da mesa, que eu fiz um exercício de relembrar as minhas referências, né, de leitura, a minha história de leitura, e eu lembro de coisas como De Onde Vêm os Bebês, História Sagrada do Antigo e do Novo Testamento, uma coleção de enciclopédias que tinha o selo de aprovação do presidente Médici. Eu só entendi o que isso significava muitos anos depois. Monteiro Lobato, fotonovela. Com Licença, Eu Vou à Luta, de Eliane Maciel. Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída. O jornal Última Hora, o Jornal dos Esportes e, finalmente, o Círculo do Livro, que me abriu a porta para uma literatura mais consistente. Foi ali que eu conheci a obra de Jorge Amado, por exemplo, ou As Meninas de Lígia Fagundes Telles. Não me chegou, e eu soube recentemente que A Cor Púrpura de Alice Walker fazia parte do Círculo do Livro. Nunca me chegou. Eu li as indicações da escola, então tinha muito Orígenes Lessa, Memórias de um Cabo de Vassoura. Eu era do subúrbio de Irajá, achava aquilo tão próximo. Napoleão em Parada de Lucas. Para gostar de ler, Cidinha falou de Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e Carlos Drummond de Andrade. As indicações, portanto, da escola. No entanto, eu me tornei, em alguma medida, leitora e escritora, não de livros, ainda. Vai acontecer, uma hora dessas vai acontecer. Mas, veja, eu gostaria muito de ampliar esse conceito de leitura, né? No exercício que você propôs, Ana, eu fui para o dicionário ver o significado disso. E leitura pode ser a ação de ler, ato de decifrar o conteúdo escrito, ato de compreender um texto escrito, hábito ou costume de ler, compreensão ou interpretação de qualquer representação. E aí começa a pensar num outro conceito de leitura, né, sob o ponto de vista da comunicação, modo de entender e compreender algo. Então, eu sempre fui leitora, mesmo sem livro, mesmo com os livros errados, né? E acho que é um pouco do que a Giovana trouxe, do reconhecimento desses saberes, né?
o que nós chamamos de leitura, livro, literatura, transmissão de conhecimento, história, né? Eu estava lembrando aqui, e a gente está numa festa literária, o grande livro da Flip de Paraty, 2017, foi a oralitura da professora Diva Guimarães. Não teve nada mais impactante do que aquela fala dela, que foi um livro falado, igualzinho à fala da Chimamanda, que depois foi tornada livro. Tinha um relato completo. Ela declamou ou discursou a própria biografia, que é um tanto dessa história do Brasil, né, que a Giovana trouxe quando lembrou da Carolina Maria de Jesus. Então, tem uma dimensão de respondendo, amarrando, né, a partir dessas provocações todas, a sua pergunta. A gente nasce leitor e autor. Eu acho que é isso. Se você expande o significado de leitura, pensando em leitura não só pela compreensão, como compreensão de um texto escrito, mas sobre um modo de entender, de incorporar uma visão de mundo, né, de receber conhecimento, a gente nasce recebendo e transmitindo conhecimento, comunicando, que aí é o nosso terreiro. Mas precisa, para esse mercado formal, que eu adorei a palavra que a Cidinha trouxe, da bibliodiversidade, precisamos que canais convencionais, sacramentados e reconhecidos incorporem, reconheçam essa outra leitura, essa outra produção de conteúdo, que teve muito fora ao longo da minha vida inteira e que agora começa a aparecer, né? Acho que as primeiras autoras negras que eu li foram já na vida adulta, e adulta mãe de uma quase adolescente. Não tem cabimento, né? Num país como o Brasil. Então, primeiro, reconhecer o que é a leitura, expandir esse conceito, publicar essa leitura, né? Essa produção de conhecimento, e entregar essa produção de conhecimento. A Márcia trouxe essa dimensão das periferias, né? E eu entrei no celular, não era vendo mensagem, não, era catando um dado que eu sabia que eu tinha aqui, porque no fim de semana que passou eu participei da Flisgo, que foi o primeiro festival literário de São Gonçalo, e ontem durou sexta, sábado, domingo e segunda. Ontem eles fizeram um balanço e eles venderam 1.030 livros em 4 dias, em São Gonçalo. E 2 autoras, que eu tenho depoimento aqui, uma disse o seguinte: eu vendi 13 livros, mas eu achei que vendi bem, porque online, em 4 meses, eu vendi 14. Na Flisgo, em 4 dias, 13. Gratidão a Jesus. Eu agradeço a Exu, mas tudo bem. Uma base de 60 livros, disse outra autora. Superei a Bienal. Então, tem a ver com reconhecer as histórias, né? Tem a ver com publicar essas histórias e tem a ver com criar canais de mercado, de distribuição, de venda, de alcance desses livros. Eu acho que a pergunta não tem realmente uma resposta simples, mas a gente não vai quebrar esse ciclo e transformar o Brasil num país de leitores literais, né? Leitores esses, que significa quem consome o texto escrito, sem ter uma ação efetiva de mercado, na direção de levar os livros para essas pessoas. Porque interesse em histórias e interesse num conceito amplo de leitura, eu tenho certeza que o Brasil tem. Homens, mulheres, jovens e crianças profundamente interessados em produzir e em consumir histórias em todos os formatos. É isso.
Eu vou voltar na Márcia e também dentro disso que a Flávia trouxe. Quando eu estou no Rio, eu fico na casa de um amigo que é músico e muito fã do Djavan. E aí, esses dias, a gente estava conversando, alguma coisa aleatória, e ele falou: Ana, você sabia que aquela música, Açaí, do Djavan, teve um crítico que deu uma entrevista ou escreveu alguma coisa que falou que aquela música era... Como é que era? Era liberdade poética. Açaí, guardiã, zoom de besouro, um imã, branca é a tez da manhã, não queria dizer nada. Que era algo que ele, sei lá, escreveu e não, era uma coisa aleatória. E aí o Djavan deu uma entrevista indignado, falando, como assim? Ele é que não entendeu a música. É uma pessoa que nunca viveu na roça, é óbvio, porque todo mundo sabe que quem cata açaí, o açaí é a vida dele. Açaí, guardiã. Quando você está na vida, um besouro te chama, você, né? Um imã, você vai, branca é a tez da manhã, a pessoa está lá, vê o branco. É óbvio, ele não entendeu nada. E eu conversando com meu amigo, ele me contando essa história, eu achei maravilhoso e lembrei, né? Eu sempre lembro de uma fala do Écio, porque a gente teve uma conversa que foi sobre isso, né? Ele, como crítico literário, ele falava de não basta só escrever, publicar, né? Mas também tem que ter a pessoa que saiba ler enquanto crítico, enquanto, né, que entenda que aquilo não é liberdade poética, né? É só que ele não entende. E eu fico pensando nisso enquanto formação, enquanto mediação de leitura, essas escolhas, né? Essa crítica, de alguma forma. E como é que vocês fazem isso dentro da instituição, dentro do Vagalume? Da Vagalume. Eu ia já puxar aí que Cidinha falou dessa questão da bibliodiversidade, e é muito importante. Aí tem um outro ponto que é um desafio, que tem a ver também com formação, dentro da academia, que a Giovana trouxe, né? E eu estou adentrando esse universo da academia e me letrando racialmente, etnicamente também, agora. Então, eu falo que eu estou engatinhando nesse processo, que as universidades, os cursos, por exemplo, de pedagogia, pelo menos o que eu fiz, é o absurdo o quanto a gente não estuda nada sobre a nossa produção literária, negra, indígena, e isso é recente, porque eu não sou tão... né, eu tenho 30 anos, 30 e poucos anos. E aí começa assim, o desafio é na base mesmo, é muito estrutural. Eu não tive professoras dentro da universidade negras, nem indígenas, começa por aí. Então, não me enxergava ali. No currículo, a gente não tem nenhuma matéria obrigatória sobre africanidades. Não existe. O que a gente estuda da história da literatura, e daí eu vou trazer o recorte para a criança e para a juventude, que é um pouco a minha área de atuação, de fato, a gente estuda ainda Monteiro Lobato, enfim, agora que a gente vem rompendo com essa lógica. Monteiro Lobato, pai da literatura infantil, eugenista não dá. Né? Tipo, já foi. E aí a gente tem agora uma gama de produção. Então, recentemente, eu acabei de entregar um trabalho de pesquisa e vai ter um livro publicado que é sobre a presença negra na literatura para jovem e para criança, onde eu listei, de verdade, mais de 100 obras focada para criança e para jovem, com presença negra, e a gente fez uma análise, eu e um grupo de mulheres mediadoras de comunidades quilombolas, sobre o que essa presença negra traz para a gente e acrescenta, principalmente pensando na criança, porque é na infância, na primeira infância, que a gente começa a criar esses simbolismos, essas representações. E a gente, criança, as crianças precisam se espelhar em imagens positivas, desde sempre. E a gente tem aí uma parcela de produção literária voltada para criança e para jovem, que, com a Lei 10.639, ela, ao mesmo tempo, o mercado editorial deu um boom nessa produção, porém, tem muita coisa que não é de qualidade, em especial as produções feitas por pessoas não negras e não indígenas, porque é exatamente isso. Tem uma coisa que aí a Conceição traz muito, que é das escrevivências. Eu não estou dizendo que branco não pode escrever sobre presença negra. A gente tem aí autores como Mia Couto, Djac, que escrevem muito bem, mas eles têm uma responsabilidade triplicada quando eles vão falar dessa realidade. Aí, pegando o exemplo do açaí, né? Que aí, vendo também para essa questão da autoria e do leitor, que é essa vivência, essa escrevivência, isso de estar
no chão dos territórios, das periferias. Não estou dizendo também que escritores e escritoras negras, indígenas, só tem que escrever sobre esse contexto. Pode escrever sobre qualquer coisa. Mas estou dizendo que, do ponto de vista autoral, quando a gente pega um livro de Kilsan de Oliveira, já leram, para criança, O Mundo no Black Power de Taió, que você compara com outras produções escritas por mulheres brancas, você vê ali a diferença, gente. Ela começa exaltando o cabelo da menina negra. Aí você pega agora Bell Hooks, Meu Crespo é de Rainha, vocês viram? O que é isso? E daí isso não poderia estar também ampliado na TV, como foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Né? Porque, assim, eu não li Monteiro Lobato na escola, eu vi na TV. Então, a grande difusão dessa literatura foi por meio da mídia, de grande massa, que é isso que você está falando, ampliar aí todos os horizontes. Eu queria ver, por exemplo, uma série sobre a publicação nova de Salete, vocês viram? Que é Angola Janga. Por que não uma série sobre Angola Janga? Olha que beleza, no Netflix. Né? Por que não um desenho animado sobre Taió na TV? Que daí a gente já vai para a última pergunta. Enfim, são múltiplas as discussões, né? Não tem só uma janela, são várias. Mas é isso, está muito estruturado. Acho que o nosso maior desafio é esse cubo branco. A Grada Quilomba, que acabou de fazer a exposição lá em São Paulo, ela fala muito disso. Assim, a gente vive nesse cubo branco, nessa lógica que está aí arraigada, e é muito difícil romper com isso, mas a gente está cada vez mais rompendo. Publicações como essa, que daí eu vou e uso na minha monografia para ampliar. A gente conversar, a gente está falando disso agora, isso amplia as janelas. Então, eu vou para a minha última pergunta. Posso falar só uma coisinha? Pode? Não, porque você falou o negócio do açaí, e a Márcia trouxe a Grada, e também me remeteu a ela, né, a forma, inclusive, didática, né, porque ela já escreveu livro, ela já teorizou, não sei o quê, então ela cria representações visuais, artísticas, não sei o quê, literalmente, né, desenha. E eu queria trazer a experiência da Rosana Paulino também, que é uma artista visual, né? Uma mulher negra das mais prestigiadas, mais conhecida, talvez, fora do que aqui no Brasil. Estava expondo, não sei se ainda está, aqui no Mar, né? a individual dela, de 25 anos de carreira. Mas, uma vez, eu ia escrever sobre a Rosana Paulino e entrevistei o Hélio Menezes, e ele disse que ela tinha uma contribuição maior que a produção artística dela, que foi a de formação do crítico. Ela criticava, escrevia tudo que ela representava na produção artística para que houvesse uma possibilidade de compreensão da obra dela. Então, veja, essa loucura da falta de diversidade e desse etnocentrismo branco, europeu, etc., ele te obriga a não apenas a periferia, né, no sentido dos excluídos desse establishment, a não apenas produzir a própria arte, mas, se quiser ser compreendido, produzir, ensinar também a crítica. Isso é uma coisa profundamente violenta, é o dobro do trabalho, né? Porque você tem que criar e traduzir a sua criação, mastigar e entregar a papinha para o neném. Isso não faz o menor sentido. Era só isso, por conta do açaí. Só rapidinho, que eu acho que eu não fui objetiva. Tem algumas coisas que a gente faz que é importante sobre essa questão do acesso, que é, primeiro, a gente aumenta a quantidade de livros com representatividade negra para as bibliotecas da região norte. Essa é uma ação. Representatividade negra e indígena. A gente, além de enviar, a gente discute, a gente reflete sobre essas obras com as mediadoras. A gente escuta. Acho que tem um canal aí que é de escuta. E outra coisa, a gente valoriza o que já existe ali localmente. A gente trabalha com essa questão da literatura, mas a gente também, dentro dessa proposta de trabalho, a gente escuta as histórias dos contadores de histórias mais velhos daquela região, e a gente também transforma isso em livros.
E, de um modo muito artesanal, a gente digitaliza, reproduz e envia para as próprias bibliotecas. Então, é oralidade, a literatura oral e a literatura escrita junto. E aí, isso compõe as bibliotecas comunitárias. E está aí o conceito de bibliodiversidade, está aí uma ação prática para trabalhar dessa forma, né? Giovana, você quer falar? Perguntar se eu quero falar. O elemento fogo. O que é lugar de fala, né? Assim, inclusive elemento fogo, não estou entendendo. Eu também fiz o dever de casa, tá? Inclusive eu trouxe até um caderno. Não, mas elemento fogo, água, todos fazem dever, tipo, gente. Para ficar com um caderno, para não ser o celular, imitei Flávia com o caderninho dela e nosso caderno é igual. Inclusive, isso é conteúdo. Ganhamos o caderno como autoras convidadas da Bienal do Livro, né? Não foi que a gente ganhou lá esse caderno? Então, enfim. Nesses tempos tão bizarros, sapato é importante não, falar né? de coisas inspiradoras. Não, sapato não. Mas se quiserem ofertar, a gente aceita também. Consumo inconsciente. Assim, o que eu quero falar? Eu quero insistir nessa questão das diferentes formas de letramento das classes trabalhadoras, né? E aí eu queria só compartilhar coisas que eu estou pensando, e aí falaram da Grada Quilomba. Ela tem uma frase que é bem interessante, né? A mulher negra é uma mulher negra, a mulher branca é uma mulher e o homem branco é uma pessoa. Eu acho que essa também é uma chave importante para pensar a história do Brasil, da leitura e da formação de público leitor no Brasil. Então, assim, eu acho que, por exemplo, eu estava aqui tentando rememorar minha própria história e o quanto dificilmente a imprensa nos pergunta quem nós lemos, quem são as nossas referências. As pessoas querem sempre que a gente fale, porra, como que é foda ser a única professora preta na UFRJ, é difícil pra caramba, caraca, meu Deus, o que vai acontecer? E aí, quando você começa a falar sobre quem você leu, parece que você está agindo errado, né? Que você está destoando da pauta. No entanto, para pensar em leitura e público, você tem que necessariamente pensar com quem você interage, quem você consome. E aí fiquei pensando, né? Eu li Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, Ana Maria Machado, inclusive Menina Bonita do Laço de Fita, né? Eu fui uma criança criada por esse tipo de literatura. E aí, por isso que eu estou insistindo no letramento das classes trabalhadoras. Eu sou filha de uma mulher que foi professora da Escola Municipal Senador Camará, em Realengo, por 30 anos. Minha mãe era professora do Ensino Fundamental 1, e ela tem uma editora chilena que chama Traficantes de Sonhos. Eu acho esse nome tão bonito. E a minha mãe era uma grande traficante de sonhos, porque ela pegava os livros da biblioteca da escola, levava para casa para eu ler, me obrigava a ler em tempo recorde, porque os livros precisavam voltar para a escola, e ela era super certinha e amava aquela escola, aquelas crianças. Então, foi a estratégia que ela encontrou de dividir a leitura comigo. E aí, aliás, de me ensinar a ler, uma mãe que está trabalhando fora o dia inteiro e que coloca o livro na bolsa e traz para casa no fim do dia para a filha que está sendo criada pela avó que apresenta a ela o caderno de caligrafia. Essas histórias precisam ser contadas, precisam ser reconhecidas como ciência também. E aí eu estou falando desse lugar, né? Eu sou acadêmica, eu sou cientista humana e uma cientista que não produz no ar-condicionado, infelizmente, porque aqui faz 45 graus e eu dou aula esse ano que vem, faço 10 anos de UFRJ, e há 7 anos as minhas turmas têm acontecido dentro de um container. Então, acho que também é importante falar isso nesse momento em que a educação pública está sendo sucateada. Não tem glamour na universidade pública, menos ainda para uma professora negra, né? Letramento, assim, de um ponto de vista mais direto, tem a ver com ler, com escrever e com dominar as habilidades do numerar, né? Essa é a definição básica de letramento que está lá no Plano Nacional de Educação, por exemplo.
E aí isso é muito interessante para pensar a história do Brasil, porque, pensando na minha própria, eu lembro de falas das mulheres da minha família, especialmente da minha avó, que é uma figura muito marcante na minha vida e que explica por que eu estou aqui hoje, que ela dizia que o importante era a gente aprender a ler, escrever e fazer conta para arrumar emprego, que o resto tinha que ficar para depois. Então, também estou numa família que, desde que eu terminei a graduação, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre tinha aquela pergunta no almoço: quando Giovana vai começar a trabalhar? Meu Deus, gente, já estou trabalhando há um tempão. Então, assim, eu acho que isso é um desafio. A formação de público leitor passa por a gente expandir o nosso entendimento de leitura. E aí, contando só uma história assim rápida, fui apresentar um trabalho, uma pesquisa que eu estava realizando no seminário de pós-graduação do meu programa lá na UFRJ, e aí tem toda essa questão da pós, um programa de excelência e um monte de pressões para a produção e tal, e um colega me fez a seguinte pergunta: então, muito legal o seu trabalho de reconhecer todas as mulheres negras como intelectuais, e você já sabe que, quando começa com muito legal, num espaço como o acadêmico, que é um espaço da supremacia branca, vai vir o adversativo: mas, porém, contudo, entretanto. E aí, no momento, o mais, porém, contudo, entretanto, era: quem são suas referências? E aí eu respondi tranquilamente. Falei: olha, minhas referências são minha avó, Leonor Xavier da Conceição, minha mãe de santo, Flávia Regina de Omulu, e Conceição Evaristo. E isso criou um grande problema no seminário de pós-graduação, do quanto que era preciso levar referências científicas, né? Então, eu quero insistir nisso, do quanto que a disputa de narrativas por um sentido democrático de ciência passa por a gente, individual e coletivamente, visibilizar as ferramentas de conhecimento da maioria da população brasileira, que é a população negra, que está sendo letrada pelos cadernos de receitas, livro de sonho. Minha mãe, macumbeira, jogadora de bicho, um monte de coisa. A gente cresceu aprendendo a ler bicho no copo de café, a ler livro de sonho e outras que a Flávia até já falou aqui, Cristiane F. também, etc. e tal. Bianca. Então, eu acho que visibilizar essas questões, eu acho que hoje é fundamental. Como a gente sustenta os nossos saberes sem criar hierarquias. Obrigada. Eu vou aqui para a última pergunta, então, né? Obrigada. Que são os limites, né, da visibilidade. Não sei nem definir essa pessoa, que é o Itamar Assunção, mas, enfim, né, mais resumidamente, músico já falecido, fez 70 anos agora em setembro, faria 70 anos. E tem uma música dele que eu gosto muito, que chama Prezadíssimos Ouvintes. Eu queria ler a letra aqui um pouquinho. Prezadíssimos ouvintes, para chegar até aqui eu tive que ficar na fila, aguentar tranco na esquina e ainda por cima lotação. Noite, e tô eu aqui de novo com 24 costelas, o gogó, baixo, guitarra, violão e percussão, ligadas numa tomada elétrica e pulmão. Já cantei em galinheiro, cantei numa procissão, cantei ponto de terreiro, agora eu quero cantar na televisão. Meu irmão, o negócio é o seguinte: a pura briga de foice é um jogo de empurra-empurra, facão, tiro, chute, murro, chamam mãe de palavrão. Sorte não haver o que segure o som, senhoras e senhores. Mas quem é que me garante que mesmo esses microfones sempre funcionarão? Cantei tal qual seresteiro, cantei paixão, solidão, cantei canto de guerreiro, agora eu quero cantar na televisão. Qual televisão falta a gente cantar? Quais são os limites que a gente ainda tem de visibilidade, de produção, de publicação, de ar-condicionado, e que limitam que a gente esteja em maior número mesmo, né? Enquanto autoras e enquanto leitoras e leitores no Brasil. Eu sei, é difícil, mas
Podem ficar à vontade. Quem começa? Cidinha, obrigada. Terra, eu falo. Eu não acho difícil, não, Ana Ai, Paula. que bom, obrigada. Não acho difícil, não. Não acho difícil responder, né? A gente tem muitos elementos. Essa semana, há umas 2 semanas, um escritor de São Paulo publicou um artigo no jornal Folha de São Paulo falando sobre literatura de terror no Brasil, né? E aí ele cita a editora pela qual ele publica e fala de 3 livros de terror que saíram simultaneamente e que um deles vendeu mais porque não era terror propriamente, né? E tem um outro motivo, e um terceiro que ele coloca entre parênteses, que é o fato da escritora, que é a Ana Paula Maia, segundo ele, por ser uma escritora negra, por carregar essa bandeira de maneira, ele usa essa expressão, involuntária, por isso ela venderia mais. Por isso o livro dela vendeu mais em relação aos outros 2 autores brancos, né, como ele. E aí o artigo deu uma discussão danada, eu não entendo nada de literatura de terror, mas entendo do que ele colocou entre parênteses. E aí escrevi um texto discutindo isso. A Ana Paula Maia é uma das grandes romancistas brasileiras, né? Uma mulher negra carioca, ela é daqui, vive no Paraná, vivia, não sei se ela continua lá. E Ana Paula não é uma autora que se reivindique negra. Ela é negra, ela sabe que é, mas não é uma coisa que ela fique destacando, né? Mas esse escritor achou de colocar a Ana Paula nesse lugar. E fez isso porque a gente tem um fenômeno recente, né, que é a criação de micro-sessões, né, de pequenas sessões de escritos de mulheres negras nas livrarias de grande e de médio porte. E ali se mistura tudo. Você tem literatura, você tem textos de empoderamento, você tem textos de autoajuda. Todas as escritas feitas pelas mulheres negras estão ali, naquele cantinho. Se vocês forem na Travessa, vocês vão achar esse cantinho, né? Se vocês forem na Martins Fontes, em São Paulo, tem esse cantinho. Eu não sei se a Nélida está aqui, na Blux não tem esse cantinho, tá? Espalhada, a Blux é uma livraria parceira da gente, né? Mas nessas grandes redes vocês vão encontrar. E esse ser, essa mulher negra, e aí eu já entro na resposta, esse é o contexto, a resposta é a seguinte, que eu acho muito fácil, né? Para mim tem sido fácil, que é a constituição de um bloco monolítico, mulher negra que escreve. E nós somos absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. Nós todas aqui, nessa meia-lua, né, somos absolutamente diferentes. E as nossas escritas também, em que pese o fato de nós termos um contexto diaspórico, né, afrodiaspórico, que nos situa e nos alimenta a todas, nos fundamenta a todas. A gente escreve de maneira diferente, a gente produz coisas diferentes e a gente não tem tido, na sociedade brasileira, o direito à singularidade da nossa escrita. A literatura é um espaço essencial de liberdade. Então, eu não consigo conceber a mulher negra escritora. Nós somos mulheres negras escritoras, com as nossas diferentes histórias, formações, abordagens de mundo, jeitos de criar mundos, né? A gente tem aqui, essa é uma audiência muito seleta, né? Queria citar o
Padre Mauro Luiz Silva, que é um dos autores desse livro aqui, do Africanidades, e também o curador de uma iniciativa muito importante em Belo Horizonte, que é o Muquifo. Vocês devem conhecer, quem não conhece, que é o Museu de Quilombos e Favelas Urbanos de Belo Horizonte. E eu tenho a alegria muito grande de ser co-curadora de uma das salas do Muquifo, que é a Sala Carolina Maria de Jesus. Procurem saber que vale a pena. E a querida Raquel Lima, que é uma poeta portuguesa, que vocês verão aqui nesses dias, entre outras figuras ilustres, mas a querida Raquel Lima, que vocês verão aqui noutras oportunidades, nesses dias, né, até domingo, na FLUP. Então, o ponto central, fulcral, para mim, é essa, e o grande desafio para a gente, é a construção do espaço de singularidade para o que a gente produz, para o que a gente faz, né? A gente precisa discutir. Você pega 3 grandes romancistas brasileiras, Ana Maria Gonçalves, negras, Ana Maria Gonçalves, Ana Paula Maia, Conceição Evaristo. São 3 escritoras completamente diferentes. Fazem trabalhos completamente diferentes. E enquanto a gente fica discutindo a mulher negra que escreve como um ser único, monolítico, as outras mulheres, os outros homens estão construindo seus lugares na literatura brasileira contemporânea. Né? Então, é um desafio, eu acho, também, a gente deixar de cair nesse tipo de armadilha que o racismo monta para a gente, que é muito boba, muito primária, mas a gente continua escorregando. Né? Obrigada. Quem mais? Deixa eu falar aí depois as escritoras, porque como eu não tenho livro, né? Então eu vou usar o meu não lugar para fazer uma reflexão, e eu concordo muito com essa fala da Cidinha, e aí quero fazer uma provocação ao mercado. Você trouxe essa visão homogeneizante, né, das escritoras negras, mas eu também quero evocar aquela reflexão inicial sobre privilégio e devolver isso para o mercado. Me dá um pouco de sensação de que a forma com que o mercado editorial lida com mulheres negras é também como se estivesse nos concedendo um privilégio, quando o privilégio é deles de ter a nossa escrita, sabe? Eu pensei isso, não está muito bem formulado, porque eu estava pensando, enquanto te ouvia, pensando na minha experiência de não escrita de livros. Mas eu não vou citar nomes, mas tive uma experiência muito frustrante de uma negociação com um determinado selo que me ofereceu uma participação abaixo da média de mercado. Supondo que, como eu sou uma jornalista, não sou do mercado, eu não teria condições de apurar. Ora, eu não sou escritora, nunca escrevi um livro, escritora de livros, eu escrevo outras coisas, inclusive livros falados. Mas eu tenho amigos best-sellers. E aí mostrei o contrato. E eles falaram, nossa, mas isso aqui é um absurdo. O padrão é, sei lá, 10%, e estão te oferecendo 8%, 7%. Então, você devolve e fala, olha, isso aqui é um padrão. E aí eu devolvi e falei, olha, por menos que isso eu não aceito, porque eu não vou nem fazer dumping com o mercado. Eu não sou alguém, né? Inclusive, como jornalista de economia, isso é prática desleal do ponto de vista da concorrência, né? Você vender mais barato para tirar mercado. Então, nem do ponto de vista da economia
ortodoxa, não fazia sentido. Mas não fazia nenhum sentido humano, pois esse selo retirou o convite a partir da minha renitência. Então, é o seguinte, para nós, ou para mim, o que tem é isso. E lamba. Então, não escrevo, porque eu ganho bem com o jornalismo, me sustenta, me dá conforto, eu tenho questões outras psicanalíticas com a literatura. Mas acho que esse é um ponto fundamental de como nós somos abordadas, né? E a minha experiência, inclusive, com esse mercado, com várias abordagens, é isso. Vem cá, não está na hora de você escrever um livro? Está me faltando uma mulher preta na minha prateleira, sabe? Eu tenho muito homem branco, eu tenho muito... Espera aí, gente, é como quando me pedem me arruma uma mulher preta para eu entrevistar, mas uma mulher preta de que tipo? Antropóloga, historiadora, sabia que tem? Pedagoga, professora, médica... Que não é uma prateleira de mulheres pretas que dão entrevistas, são mulheres profissionais, formadas, qualificadas, que podem dar entrevistas em variadas áreas. Então, eu acho que tem aí, em que pese, essa nossa, e eu concordo inteiramente com você, Cidinha, a nossa necessidade de individualização, né, de mostrar as nossas diferenças. É importante que o mercado olhe para a gente pensando: ei, eu preciso de você, e não como se a gente precisasse daquele veículo. Eu acho que tem uma inversão de visão de mundo que é preciso ser cultivada, né, nessa relação de construção de literatura e de ampliação das obras. Eu ainda vejo autoras negras numa condição muito precária, enquanto outros são popstar. Não, e leva mala para vender livro, sabe? Pena com viagem, com não sei o quê, com uma agenda que é absurda. Então, assim, espera aí, somos escritoras incríveis, maravilhosas, queremos 5 estrelas, sabe? Eu acho que é esse o recado que eu queria mandar. Como alguém que não tem livro, não está ainda vinculada com ninguém, eu acho que eu posso. E como jornalista, né, eu sou mais confortável, acho, como pedra do que como vidraça. Muito obrigada pela honra de participar dessa abertura da FLUP. Foi uma alegria, uma emoção imensa estar com vocês essa tarde e noite. Obrigada, Ana e amigas. Porque eu vou falar pouco, gente. Então. Vou falar pouco para passar para a Giovana fechar. Então, eu acho que só assim, eu no lugar de leitora e de que faz a grande propaganda dos livros. Eu sou aquela que faz a propaganda em massa dessa literatura. Eu não vejo limites nessa produção. Assim. Para mim, não tem limites. O limite que existe é imposto pelo mercado, imposto por essa lógica. É imposto muitas vezes. Às vezes eu quero um livro que acabou a edição e eu quero mandar para as bibliotecas. E daí não publica mais. Então, esse é o prêmio céu para as escritoras, é o limite. Entendeu? Não existe. Existe limite? Eu não vejo limite na literatura da Cidinha. Estou até com o livro dela ali. Eu não vejo limite na literatura da Kyu-san. O que eu vejo é esses muros, esse breque. Assim. E eu queria era que chegasse mais, que produzisse mais, que tivesse mais mercado para que essas obras chegassem em grande escala. E eu falo de quantidade. Quando eu coloco 30 livros numa roda de mediação de leitura com autoras negras, lá nos quilombos, e as crianças se espelham ali, é uma coisa incrível. Elas falam para mim: nossa, professora, nunca vi. Não tem na minha sala de aula. Então, assim, isso reverbera para coisas que vocês não conseguem imaginar, assim, do que a gente está formando em termos de população no Brasil afora. Então, o único limite é esse que vocês estão trazendo, é o mercado e essa imposição, essa lógica. Obrigada.
Eu tenho usado uma hashtag que eu criei, que eu gosto, que é bem didática, que é mundo real, né? A gente vive no mundo capitalista, por mais que a gente se contraponha, a gente está dentro dessa estrutura. Então, respondendo diretamente, pensando, por exemplo, no mercado editorial, e na última pergunta da Ana, eu acho que a gente continua tendo batalhas importantes, né? A gente foca muito na questão da representatividade da autoria negra e pensa muito pouco na escassez e, eu diria, inexistência de editores, revisores, tradutores negros. E aí também um parênteses para negros, para a gente não cair na armadilha da história única. Não está dado que, porque a pessoa é negra, necessariamente ela vai ter o discurso do Black Power e do punho cerrado, porque isso também é racismo, né? Inclusive, lembrando quem é o presidente da República no Brasil e quem é a maioria da população brasileira, a gente pode viajar por vários caminhos aí, né? E pensar também na nossa diversidade por todos os lados que a palavra diversidade evoca. Eu acho que essa reflexão ela é importante também. Eu gosto muito de uma cantora e compositora chamada Linda Quebrada, né? A Linda Quebrada fala uma mulher negra travesti importantíssima, fazendo um trabalho intelectual através da música lindo, e ela fala muito sobre terrorismo de gênero. Eu falo que eu faço terrorismo acadêmico. E dou o crédito para ela, que é uma coisa também que muitas vezes a gente acaba não fazendo. E nessa questão do terrorismo acadêmico, e dialogando com a fala da Flávia e da Cidinha, eu acho que tem uma pergunta que a gente precisa fazer, inclusive o próprio mercado editorial, que eu acho que tem investido numa coisa que é muito nefasta para a comunidade negra, que é essa ideia da excepcionalidade das histórias de superação. Quando você pega os 3 principais, em termos de tamanho, selos editoriais do Brasil, a gente vê personificado esse modelo da exceção. A gente não tem um catálogos diversos de autoras negras em grandes grupos editoriais. A gente tem autoras negras específicas daquele grupo editorial. E isso cria inclusive, eu acho que tem um lado progressista, de conquista interessante nisso. Você pensar no trajeto individual e coletivo de mulheres negras e se tornar uma autora de um grande grupo editorial é foda, eu acho, bem incrível. Mas também tem esse outro lado, de nos confinar à história de exceção e de superação, tá? E Conceição Evaristo, inclusive, sempre fala, gente, tudo bem, minha história é incrível, mas leiam minha obra. Né? Então, acho que fica a dica. E aí eu acho que a provocação é assim, tem um livro da Nilma Lino Gomes, né? Autora também super importante, que se chama A Mulher Negra que Vi de Perto. O conteúdo do livro nem é o que está me interessando aqui diretamente, é uma etnografia sobre professoras negras atuando na educação infantil e a relação delas com a questão racial e tudo mais. Mas, a pergunta que deve ser feita é essa: o Brasil, e aí leia-se Brasil nas suas múltiplas acepções, está preparado para ver mulheres negras de perto? Porque, eu, por exemplo, eu sou uma mulher negra que renunciei a esse lugar de ficar contando que, quando eu era pequena, eu não tinha isso, e agora eu superei essa história. Eu já começo a narrar a minha história fazendo hang loose, dizendo que eu pego onda no arpoador, que eu gosto de cerveja artesanal, que eu pratico yoga, que eu sou macumbeira, que eu fui colunista num jornal e que eu sou professora universitária. Esse é o ponto de partida da minha história. E que eu tenho um filho lindo de 7 anos que todo dia diz que me ama. Então, eu quero narrar a minha história dessa maneira. Está o mercado editorial pronto para isso? Está o Brasil pronto para ter esse livro como o mais vendido? Porque quais vão ser as reverberações que isso vai trazer em termos de impacto, de representatividade também? Então, acho que tem um confinamento, de até onde a gente pode ir. E a Carolina Maria de Jesus, Carolina era foda, porque nos anos 50 a mulher está dizendo que
o Brasil tinha que ter um presidente que já tenha passado fome. E a gente não lê a Carolina Maria de Jesus como uma visionária. A gente lê como um monte de coisas, como a ex-favelada, como a autora do diário, como etc. e tal. Mas ela está dizendo isso. Eu não sou teleguiada. Quem vai definir o que eu vou escrever sou eu. Ela diz isso, porque ela é desincentivada a continuar publicando, né? Depois do sucesso do Quarto de Despejo, o segundo livro, Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, foi um fracasso do ponto de vista editorial, porque as pessoas querem consumir uma ideia de mulher negra. E quem não cabe nessa ideia está fora. E a gente precisa falar disso. Como é que a gente vai fazer para estar dentro? E aí eu acho que tem precisa ter um investimento assim, muito na linha também do que Cidinha está trazendo, precisa ter um movimento nosso também de definir quais são os lugares que a gente quer estar nos nossos próprios termos, né? E eu acho que isso vai passar várias vezes por você perder oportunidades, por você não ser a escolhida para estar naquela mesa, para publicar naquela editora, para falar naquele congresso. Essa coisa de ser professora e escritora é um duplo lugar, né? Eu acho que também traz enfim, não no sentido de ser a mais, mas traz uma simultaneidade de pontos de vista. Então, por exemplo, esse ano eu fui convidada para fazer a conferência de abertura na Sociedade Brasileira para o Progresso Científico, a SBPC, né? Aí estávamos lá na SBPC e uma grande conquista, fazer uma conferência de abertura, uma professora universitária mulher negra e tal. E aí foi isso. Eu toda arrumada, toda trabalhada no linho, saltão, entro no ônibus dos conferencistas da SBPC, toda torta, me equilibrando no salto, porque eu estava com uma bolsa com 40 livros dentro. Então, é isso, né? Eu acho que são histórias reais, mulheres negras que a gente vê de perto, que estão escrevendo novas histórias, que pagam preços por isso, e esses preços precisam ser apropriados por todos nós para a gente transformar e para, de fato, ter sentido essa ideia de que mulheres negras movem estruturas. Eu não caí, eu fiquei com a bolsa ereta, as estruturas foram movidas ali, mas eu acho que é importante. A gente precisa se olhar a partir das nossas experiências distintas. Durante muito tempo, né, essa foi uma estratégia dos movimentos sociais negros, e que faz sentido, mas a gente se olhou pelas experiências compartilhadas, e eu acho que a gente tem um medo, uma parcimônia, uma certa ressalva de também se olhar pelas nossas experiências distintas, né? E eu acho que a mesa só evidencia essas distinções. Distinção é potência, é humanidade, e a nossa luta segue sendo por restituir humanidades negadas. Então, acho que é isso. Também obrigada por estar aqui, né, segundo ano consecutivo na abertura da FLUP. Estou super feliz, agradecendo ao Júlio também, que eu não agradeci nominalmente, também a Ana Paula, Flávia, Márcia, Cidinha, todo mundo que está aqui por essa linda oportunidade. É isso. Obrigada. Acho que é isso também, mais uma vez, agradecer. Você falou da Conceição, eu lembrei, esses dias eu estava em casa, né, em Luanda, e estava assistindo, liguei a TV, estava já exausta, morta, liguei a TV, fui ver um canal brasileiro, acho que era Band News, sei lá, e estava passando um finalzinho de um programa com a Conceição, uma entrevista, e eu peguei a frase final, assim, que eu anotei até, que ela fala: a gente não pode deixar que a beleza da exceção esconda a perversidade da regra. E eu levantei, até fui trabalhar mais. Eu falei, vou ter que até que voltar para as coisas que eu tenho que fazer, não vou nem descansar. E é isso, né? Eu tenho 31 anos, Flávia está aqui falando que é a mais velha, mas, enfim. Nesse lugar, né, de diversidade, nesse lugar de beleza, mas ainda somos exceções. E eu gosto muito da FLUP, e Júlio cada vez mais
traz essa curadoria de corpos negros diversos, né? A gente está aqui na primeira mesa, até domingo, essa programação inteira, em sua maioria com mulheres negras. Ano passado, eu assisti quase todos os slams, a competição. Acho que o Roberto também está por aí, também, que faz a curadoria dos slams, que foram só de homens e mulheres negros de várias partes do mundo. E aquilo, para mim, foi de uma beleza, porque eu olhei né, dentro do spoken, dentro do slam, e era o corpo negro e a vivência negra diferente em Amsterdã. A Luana, minha amiga, estava aqui, que tem a vivência em Angola. O menino que ganhou, que era do Canadá. E eu falei, caraca, dá para ser negro de muitas formas no mundo. E isso eu acho que é de uma beleza, e a gente vê essa diversidade, é o que a gente talvez mais precise para até se sentir potente, e eu posso fazer outras coisas, posso escrever outras coisas, posso... Né? Enfim, é isso, muito obrigada. Esse foi só o começo, esperamos vocês. Tem show, tem um monte de coisa. Dani? Vou pedir para me juntar aqui a essas mulheres. Eu sou ousada, abusada. Vou me juntar aqui a elas. Vou fazer uma selfie. Nossa, com eles. Assim, né? Como é que é? Levanta a mão, né? A pegada é essa, né?